saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite para quem eu não cumprimentei ainda. É um motivo de muita alegria mais uma vez estar se colocando à disposição do Senhor para trazer uma palavra. E pela sua misericórdia, Ele sempre nos dirige a uma palavra que Ele quer falar. E eu não sei se os seus irmãos querem ficar de pé para a gente ler o versículo inicial. Vamos ler Romanos 10, capítulo 17. Romanos 10, capítulo 17 fala: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Em algumas traduções, a palavra de Cristo. Feche seus olhos comigo, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco à tua disposição nessa noite, para que o Senhor possa falar através de mim, para que o Senhor possa falar o que o Senhor quer falar aos meus irmãos, para que o Senhor possa ensinar o que o Senhor quer ensinar aos meus irmãos, e que nada que há em mim atrapalhe aquilo que o Senhor quer fazer, mas que a tua graça esteja conosco e que o teu Espírito esteja abrindo a mente e o entendimento de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus, amém. Cada um, pode sentar, irmãos, cada um, não é novidade, né? Todos já ouviram e já viram e já sentiram e entenderam os sinais desses dias. As coisas que estão acontecendo nos nossos dias são sinais. Sinais do quê? Dos fins dos tempos. Muitas são as passagens bíblicas sobre alguns assuntos e que nos deixam entender, trazem luz para o tempo em que vivemos. E eu acredito que a maioria concorda que estamos sim vivendo nos fins dos tempos. E o que eu quero estar trazendo nessa noite é um tema que Jesus falou em sua época, que estaria acontecendo nos fins dos tempos. Em Lucas, no capítulo 18, no versículo 8, Jesus fala assim: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Então, Jesus já estava dizendo que nos últimos tempos, poucas pessoas creriam de fato. É verdade que se nós juntarmos todas as pessoas que se reúnem em uma igreja durante a semana na nossa cidade, talvez tenha milhares de pessoas. Mas se Jesus visse no critério dele quantos creem de fato, será que seriam muitos ou poucos? Então a verdade é que Jesus disse que nos fins dos tempos poucos creriam. Mas o que é interessante para nós é que nós sejamos esses poucos. Outra coisa que foi falado, o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15, versículo 19, ele fala assim que se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então é outra coisa que nesses últimos tempos, a gente tem visto que a maior parte da igreja se preocupa mais com a questão dessa vida. As pregações, as palavras, os ensinos são sobre essa vida. Talvez não seja coisa errada, coisas bíblicas mesmo. Mas a parte que se refere à eternidade, pouco tem sido falado e pouco tem sido citado, né? Então, Paulo fala que se a nossa esperança em Cristo é só para as coisas dessa vida, nós somos miseráveis. Aqui também está falando de esperança, que tem que haver uma esperança, que há uma esperança em quem crê. Uma terceira coisa que foi dito em Mateus 24, capítulo 12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria.
E se nós for olhar à luz da palavra, o que a palavra fala que é o amor? Como é que está o amor na vida das pessoas nos dias atuais? O amor ágape, o amor do tipo de Deus, o amor verdadeiro, o amor que Jesus colocou dentro dos nossos corações. Então diz que o amor de muitos esfriaria. Isso diz que nós devemos ser os poucos. E em algumas passagens fala de muito e pouco. Jesus falou que a porta estreita leva para o céu e a porta larga leva para a perdição. E muitos estão indo pela larga. Então fala bastante. Também fala assim que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. A questão é que o que foi dito vai acontecer. Mas o importante é nós estarmos no lugar certo. Dentro desse povo que de fato não perdeu a fé nos últimos tempos, nos últimos dias. Lá em 1 Coríntios 13, Paulo falando lá sobre o amor, né? E ele diz que, eu vou só falar um pouquinho sobre o 10 e o 13, né? Mas quando vier o que é perfeito, que é no final, né? Então o que é em parte será aniquilado. E vai permanecer 3 coisas. Vai permanecer a fé, a esperança e o amor. Só que a esperança e o amor vêm depois da fé. O amor é mais importante, mas sem a fé, a gente não tem a esperança e nem o amor. O princípio é a fé. Então, o tema da mensagem é lutando pela fé. É uma coisa que nós precisamos nos preocupar. Nós precisamos dedicar tempo. Nós precisamos dedicar às vezes até mesmo recursos, investir em material, embora uma Bíblia seja bem barata, né? Mas nós precisamos nos importar com a fé. E todos os dias ponderar sobre isso. Como está a minha fé? Será que a minha fé está agradando a Deus? Já que a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é um assunto simples, mas é um assunto importante que a gente precisa rever e repensar de tempo em tempo. E eu quero estar falando um pouquinho então sobre o que a Bíblia nos ensina que é fé. Aí vamos abrir, eu convido os irmãos para abrir Hebreus 11, do 1 ao 3. Hebreus capítulo 11, do versículo 1 ao 3. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Então a fé, em primeiro lugar, a fé, ela não pode ser explicada. Ela não é uma coisa lógica. Então é muito fácil eu crer que se eu trabalhar bastante eu vou conseguir juntar um dinheiro até o final do ano. É muito fácil eu crer que se eu fizer uma boa dieta e ir numa academia eu vou melhorar a minha saúde. Crer em coisas naturais, todos conseguem crer. Mas a fé do cristão, a fé bíblica, ela é um dom que é dada por Deus. Ela não está em nós. Nós não nascemos com ela. Só Deus pode nos dar a fé. Ela é um dom dado por Deus. Mas quando que nós recebemos esse dom, que é a fé? Ao ouvir a palavra de Deus. Se nós não ouvirmos a palavra de Deus, não teremos fé. E algumas pessoas, às vezes em uma pregação, ela já crê. Outras demoram mais tempo. Elas ouvem e vão ouvindo, e com o passar do tempo, daqui a pouco elas estão crendo
né? E recebem esse dom e, enfim, se tornam um cristão verdadeiro e autêntico. Mas o que é que não pode ser entendido de uma forma diferente? Que a fé não pode vir de filosofia, a fé não pode vir de ideologia, mas a fé tem que vir do ouvir a palavra de Deus. E ela não é lógica. Por exemplo, ninguém viu Deus. Ninguém viu Deus. Mas quem crê em Deus está disposto a morrer pela sua fé. Então logo não é uma coisa lógica. Como pode você morrer por uma coisa que tu nunca viu? Como pode você tomar decisões? Como pode você fazer renúncias? Como pode às vezes você pegar um recurso que você trabalhou arduamente para guardar, juntar e ir lá e abençoar alguém? Se tu não tiver fé, você não faz isso. Então é uma coisa inexplicável. Não tem explicação. Mas o Senhor colocou em nós pelo ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos acreditar no invisível, porque no texto lido aqui, fala no 11:3, que pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Então existe um mundo espiritual, existe algo invisível que comanda o que é visível. O mundo invisível é mais forte do que o mundo visível. Então, se eu tenho fé, eu creio naquilo que é invisível. Eu creio no mundo espiritual. Eu creio no que a palavra diz. E a palavra diz que existe inferno, a palavra diz que existem demônios, a palavra diz que existem anjos, que existe o céu. Então eu preciso, se eu sou um cristão que tenho fé, eu preciso crer na palavra. Eu não posso crer em uma parte da palavra. Eu tenho que crer em toda a palavra. Se eu não conseguir crer em toda a palavra, ou se alguma parte da palavra eu não consigo, não entra, então provavelmente eu ainda não tenho o dom da fé que vem pelo ouvir. E eu preciso buscar isso. Não está tudo perdido. É só você continuar ouvindo que essa fé vem. Então nós temos que crer no que está escrito na palavra. Se tivermos fé, nós temos que crer. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 1, no 23, ele fala assim: nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então, ser cristão não está na moda. Pode ser que esteja na moda ser evangélico, mas ser cristão não está na moda não. Porque ser cristão é loucura. Para os ímpios é loucura sim. Porque nós cremos em cada coisa, não é verdade? E tem que ser assim. E para os judeus então, que eram os religiosos da época, aí era escândalo. Eles chamavam de que apostataram da fé, que eram blasfemos, enfim. Então é dessa forma que nós temos que andar, na contramão do mundo, diferente do que o mundo fala, né? Do que a maioria das pessoas que vivem nessa terra pensam. Então, a fé que é dada por Deus em Jesus Cristo, nós não precisamos de por exemplo, uma imagem ali, olhar para uma imagem de Jesus ali e para nós poder crer nele. Nós não precisamos de nada, não tem nenhuma imagem aqui, mas se nós tiver fé, nós cremos que Jesus está aqui. Quem já consegue crer que Jesus está aqui? Então essa fé foi dada por Deus. Não precisamos mais de ter nenhuma estátua, nenhuma fotografia, de nada. Porque Deus nos deu
essa fé que somos capazes de crer em algo que nós não vemos, mas que nós temos certeza, ao ponto de, se preciso for, dar a própria vida, perder a própria vida. Por isso que nós, como cristãos, muitas vezes, nós renunciamos até mesmo aquilo que nem é pecado, para poder agradar a Deus, para poder chegar mais perto de Deus. Experimente fazer isso e você vai ver como o Senhor vai te abençoar e como maior será a sua alegria. Então, eu quero falar um pouco, começando, que é a parte principal, que é daquilo que é eterno. Vamos abrir João, Evangelho de João 5, no capítulo 24. Evangelho de João, capítulo 5, no versículo 24, fala: na verdade vos digo, isso é Jesus falando, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Meu irmão, minha irmã, a vida eterna, ela não começa o dia que você morrer. A vida eterna começa o dia que você foi salvo. Então nós, os cristãos salvos, nós não vamos mais morrer. O corpo vai morrer, mas nós não somos o corpo. O corpo é onde nós moramos dentro. O corpo é o que nós usamos para nos locomover, para pegar as coisas e fazer as coisas. Mas nós somos um espírito, temos uma alma. E esse não morre mais. É daqui para o céu. É daqui para a eternidade. Entendendo isso, entendendo dessa forma, não muda a perspectiva de vida? Muda ou não muda? Sabendo que eu não vou mais morrer, que eu tenho vida eterna, quando eu acordo de manhã, eu já não acordo mais motivado? Eu não acordo mais alegre, mais disposto? Agora, se a minha esperança for apenas nas coisas desse mundo, o dia que a coisa está ruim, eu não quero nem acordar, às vezes, quero ficar dormindo. Não tem vontade de levantar para trabalhar, não tem vontade de fazer as coisas dentro de casa, não tem vontade de resolver o que precisa ser resolvido, vai levando com a barriga. Mas na perspectiva de que nós somos eternos e que nós já passamos da morte para a vida, é outra pegada. É outro nível, sabe? É uma coisa que só nós que temos isso, podemos entender e viver. Isso o pastor Álvaro chamava de a alegria da salvação. Quem lembra? A alegria da salvação. Não tem preço, é incomparável, é inconfundível. Só que, ao mesmo tempo, a Bíblia nos ensina que nós temos um inimigo, que é Satanás e seus demônios. E ele tem um objetivo. Às vezes a gente pensa que o diabo quer matar nós. Não, o diabo não quer matar nós, irmãos. Porque se o diabo matar nós vamos direto para o céu. É prejuízo para ele. Sabe o que o diabo quer fazer? Ele quer desviar nós. Ele quer fazer nós abandonar a fé. Sabe o que eu creio? Que a fé, ela não acaba. Nós é que corremos o risco de abandonar a fé, largar a fé, apostatar da fé. Mas a fé não acaba. A fé que Deus deu não acaba. Mas nós temos um inimigo que trabalha para que nós venhamos então a desanimar da fé, esfriar na fé e abandonar a fé. Daí sim, nós corremos o risco de perder essa eternidade que nos está proposta. Em 1 Pedro 5, os irmãos quiserem abrir, 1 Pedro 5, do 8 e 9, fala um pouco sobre isso. Primeiro Pedro 5, 8 e 9, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando alguém a quem possa devorar.
Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Ou seja, desde sempre, o diabo, nosso inimigo, em todo o mundo, está fazendo o que pode, tudo que tiver ao seu alcance, para fazer com que a gente, para tragar alguém, para desviar da fé, para levar à perdição. Mas aqui o versículo diz muito claramente: permaneçam firmes na fé. Por isso precisamos lutar pela fé. Por isso é importante valorizarmos isso. Embora seja algo tão simples, algo que é falado muito seguido. Mas precisamos continuar falando, precisamos continuar dando a importância a isso. Permanecer firmes na fé, ser inabaláveis. Também precisamos crer e saber que se nós somos de Cristo, o inimigo não tem autoridade para fazer o que ele quiser conosco. A estratégia dele muitas vezes é passar a bandeja. Ele é velho, ele tem milhares de anos. Ele conhece o ser humano. Ele sabe do que o ser humano gosta. Ele sabe das fraquezas do ser humano. Ele sabe o que o teu bisavô gostava, o que o teu avô gostava, o que o teu pai gostava. E ele pensa que provavelmente tu vai gostar também. Ele sabe das fraquezas dos teus antepassados, dos teus familiares. E não que eu creio que isso seja uma maldição em si, mas é meio que normal a gente ir seguindo, a não ser que Cristo entre na nossa vida e mude isso. Então ele vai tentar você naquilo que ele sabe que você é mais fraco. Mas ele não vai te obrigar a aceitar. Ele vai passar a bandeja. Se ele sabe que tu está com fome de pizza, ele vai passar uma bandeja de pizza para ti. Daquele sabor preferido. Ele sabe qual é o teu sabor preferido. Ele sabe se você tem problema com dificuldade com a mentira. Então ele vai dar a oportunidade para te contar uma mentira e sair bem. Se você tem dificuldade, ou já teve, né? Às vezes com droga, por exemplo. Às vezes ele vai te botar em lugares onde tem pessoas para te oferecer, para conversar sobre esse assunto. Quem tem problema com pornografia, aparece sozinho no celular. A pessoa não precisa nem procurar. Enfim, ele vai passar a bandeja. Aí cabe a nós estar em Cristo, ser livres e poder decidir. Dizer não ao pecado, dizer não à bandeja que o inimigo passa e permanecer firme na fé. Mas mesmo que se cairmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Amém, meus irmãos? João 17,14 diz que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então nós devemos viver aqui, sempre lembrando que a nossa verdadeira morada não é aqui, é a eternidade, lá no céu, onde o Senhor está nos preparando um lugar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que vai muito além daquilo que a nossa mente limitada consegue imaginar ou descrever. Também é uma perspectiva que nos ajude a vencer muitos desafios na caminhada aqui nessa terra. Nós continuamos precisando trabalhar. Nós continuamos precisando enfrentar, resolver os problemas da vida, pagar as contas. Às vezes nos machucamos fisicamente, às vezes nos machucamos emocionalmente, às vezes sofremos acidente, às vezes ficamos doentes. Mas nada disso pode nos abalar, porque nós sabemos que já temos a vida eterna e o lugar que o Senhor preparou, onde iremos morar depois, não tem nada disso. Não há lágrima, não há choro, não há sofrimento. Então devemos nos apegar e nos firmar nestas palavras de esperança. E mais uma vez, repetindo 1 Coríntios 15:19, se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens.
Então, sim, Cristo nos ajuda aqui nessa vida. Sim, Cristo tem muitas promessas para nós aqui nessa terra. Mas não é o mais importante. O mais importante é a eternidade. E em relação às coisas terrenas e em relação às coisas dessa vida, também precisamos ter a nossa fé fortalecida. Também precisamos lutar pela nossa fé. Em primeiro lugar, a fé cristã. Na fé cristã é o único lugar que nós podemos encontrar as respostas para as perguntas existenciais. Todo ser humano, se ainda não passou, um dia vai passar por algum momento que você vai entrar em uma crise em relação às suas emoções. Aquele vazio que não tem resposta. E muitas pessoas buscam resposta em muitas coisas. Mas a fé cristã é a única que tem resposta. É a única que preenche esse vazio. E que sustenta você e eu nesses momentos de crises existenciais. A fé cristã é o único ensino que tem resposta em relação à nossa origem, em relação ao nosso destino, em relação ao nosso propósito. Alguém já se fez a pergunta qual é o propósito da vida? Isso é uma pergunta que a gente deve se fazer de vez em quando. Qual é o propósito da vida? Para que eu vivo? Para que eu existo? E muitas pessoas, quando se deparam com essa pergunta, ficam encabulados. E só em Deus está essa resposta. Para quem não crê em Deus, não existe resposta para essa pergunta. Já foi provado isso. Os psicólogos e estudiosos já provaram isso. Uma vez um psicólogo, um daqueles pensadores, né? Não sei como é que é o nome. Ele disse que, a não ser que cremos na existência de Deus, a vida não tem propósito. As muitas filosofias e religiões existentes, nenhuma tem essas respostas de uma forma coerente e realista como o cristianismo. Por isso nós precisamos também ampliar o nosso conhecimento em relação ao ensino cristão. Por isso nós precisamos ser profundos. Muitos se acomodam à salvação e não se preocupam em se aprofundar no ensino cristão. Até outro dia nós estávamos comentando que nós devemos saber responder quando nos é perguntado a respeito da nossa fé. E tem muito a ser ensinado. Houve na história da humanidade inúmeros filósofos, pensadores e estudiosos da psicologia que dedicaram toda a sua vida em busca dessas respostas. Quem já ouviu falar em Platão? Sócrates, Aristóteles, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. Eles foram homens que eles não gastaram 4 horas por dia numa faculdade durante 4 anos. Eles gastaram toda a sua vida. Eu imagino que umas 20 horas por dia, durante toda a sua vida, estudando para ter essas respostas. E eles foram homens que têm muitos escritos até hoje, que muitos leem, eles têm assuntos interessantes, legais de ler. Eles ficaram famosos, eles eram pessoas muitíssimo inteligentes e desenvolvidas intelectualmente. Eles tinham muitas respostas para muitas coisas. Mas não como o cristianismo. Não como a palavra de Deus, não como a fé cristã. Hoje ainda temos, quem ouviu aí de vez em quando o Cortella? A maioria, né? Ou também tem o Clóvis de Barros. Um dia eu estava com um problema no meu trabalho.
Eu precisava arrumar um carro e eu não estava conseguindo. E eu acho que eu não lembro se na hora de meio-dia ou o que, eu peguei lá o celular e estava olhando alguma coisa no Instagram, e estava esse Clóvis de Barros falando. Ele disse assim: se alguém inventou do nada uma coisa, se alguém criou alguma coisa do nada, tu não é capaz nem de arrumar uma coisa que já está inventada, tu deve ser muito burro, ele falou. Daí eu pensei, eu tenho duas opções: ou eu fico ofendido, ou eu vou me esforçar mais para resolver. Então são filósofos que têm algumas respostas até que inspiradoras, até que interessantes, mas não ao mesmo nível da fé cristã, não ao mesmo nível do cristianismo. Temos também as ideologias. Temos o comunismo, o socialismo, o liberalismo, o conservadorismo, anarquismo, feminismo. Temos diversas religiões pelo mundo. Temos o islamismo. Para quem não sabe, o objetivo do islamismo é dominar o mundo. E vocês sabiam que eles estão conseguindo? Na Europa, que foi o berço cristão, hoje 30% já são islâmicos. Enquanto os cristãos estão tendo 1 filho e 3 cachorros, eles estão tendo 12, 15, 18 filhos. E dessa forma eles querem dominar o mundo. E tem dado certo para eles. Tem o budismo, o hinduísmo, o espiritismo, tem as religiões afrodescendentes e até mesmo o ateísmo. E todas essas religiões, ideologias e filosofias são contra a fé cristã e são usadas para nos enfraquecer e nos tirar do propósito. De uma forma sorrateira, aos poucos, devagar. A gente ouve um pouquinho hoje, ouve um pouquinho amanhã e vai dando crédito. Algo que 2 anos atrás era um absurdo, hoje a gente já está aceitando, a gente já dá uma risadinha, disfarça. E eles estão conseguindo. E está se cumprindo o que Jesus disse, que quando ele viesse, será que ele encontraria fé na terra? De alguma forma eles estão conseguindo destruir a fé cristã. Mas não vai destruir a nossa em nome de Jesus. Essas ideologias, elas trazem crise de identidade e nos fazem duvidar da importância da nossa existência. Quem crê que a sua existência é importante? Você acha que Deus faria alguma coisa que não fosse importante? Não acredite, meu irmão. Se Deus te fez, é porque você é sim importante. E sabendo que você é importante, levante a sua cabeça, se fortaleça e busque cada vez mais saber qual é a vontade do Senhor, qual é o propósito dele para a sua vida. Viva uma vida útil. Viva uma vida cheia de alegria, transbordante. Uma vida impactante que toque outros, que anime outros, que encoraje outros. Na fé cristã isso é possível. Com a ajuda do Espírito Santo é possível. Então por isso temos que lutar pela nossa fé. Nos posicionar, nos preparar. Estudar a palavra. Ser profundo em Deus. Não apenas para não ser abatido, mas também para dar continuidade da fé cristã para as próximas gerações. Nós temos a responsabilidade de transmitir o Evangelho e a fé cristã para as próximas gerações, para os nossos filhos, para os nossos netos e para todos quantos vierem depois até a vinda de Cristo, se Jesus não vier logo. Para a fé cristã chegar até nós, muitos tiveram que batalhar. E alguns foi a preço de sangue. Muitos tiveram que dar a vida para a fé chegar até nós. Então por isso nós também precisamos lutar e batalhar pela fé para dar continuidade. Senão seremos verdadeiros fracassados.
No cristianismo é o único lugar da face da terra onde o doutor senta e o semi-analfabeto prega. Já pararam para pensar nisso? E prega o quê? Palavra de sabedoria, inspirado nas Escrituras. E quem senta para ouvir sabe que não é sabedoria humana. Quem senta para ouvir sabe que é inspirado por Deus. Isso só acontece no cristianismo. Vamos ler 2 Timóteo 3,16. Versículo muito conhecido, mas que nos traz um grande ensinamento. Segunda Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Toda a Escritura. O cristianismo é um sistema de educação. No versículo diz, para a educação na justiça. Então o cristianismo é um sistema de educação. As pessoas que leem a Bíblia têm um desenvolvimento e um crescimento intelectual muitíssimo maior que as demais pessoas. Eu conheço muitas pessoas que não estudaram, não fizeram faculdade, mas elas são intelectualmente muito desenvolvidas. Sabe onde elas receberam esse desenvolvimento? No cristianismo, na leitura da palavra. Houve tempos no passado onde as pessoas aprendiam a ler na Bíblia. Na Bíblia, na própria Bíblia. Eram alfabetizadas pela Bíblia. A minha avó, mãe do meu pai, foi uma. Depois de casada, ela era analfabeta. Depois de casada, ela aprendeu a ler na Bíblia. E quando eu lembro dela, ela já era idosa, ela lia muito bem. Eu conheço irmãos quando eu comecei no GA, quando pedia para ler um versículo, era quase um parto. Ouvia aquele irmão lendo de tão mal que ele lia. Hoje ele lê melhor que eu, quase. Quantos que eu conheço que se desenvolveram em poucos anos, só lendo a palavra, se desenvolveram e muito. Não só espiritualmente, como intelectualmente. Foram promovidos nos seus trabalhos porque se desenvolveram. Conseguiram abrir o seu negócio, alguns porque receberam uma sabedoria que veio do alto. Tudo pela palavra, não foi por curso, não foi por nada. Não sou contra estudar, não sou contra curso de forma alguma. Não é isso que eu estou tentando dizer. Eu estou tentando dizer que nós temos uma ferramenta, nós temos à nossa disposição algo muito poderoso e que muitas vezes não estamos aproveitando. E eu encorajo cada um de vocês. Vamos mergulhar, vamos ser profundo. E como eu estava falando antes, nós temos um inimigo que trabalha para tentar nos desviar. E uma das coisas que ele tem usado nos dias atuais para minar a nossa fé, para atrapalhar na igreja de Cristo, são pessoas que têm problemas com rebeldia. A rebeldia está dentro de todos os seres humanos. Mas uns têm mais dificuldades que outros nessa área. Eu fui alguém, antes de bater em alguém, né, antes de falar mal de alguém ou de criticar, eu quero dizer que eu tive problema com rebeldia por um tempo. Por alguns anos. Eu orei muito, chorei e jejuei para o Senhor me libertar disso. E glória a Deus que o Senhor é fiel. Mas existem pessoas que não concordam com o que está sendo ensinado, com o que está sendo pregado, com a forma que a coisa está sendo conduzida. Pessoas que não se sujeitam, pessoas que não obedecem, que em nome da liberdade fermentam o cristianismo. Meus irmãos, eu quero dizer que um cristão livre, ele obedece os princípios.
se eu e você somos livres, nós não podemos mais ter problemas com rebeldia. Eu falo da rebeldia, tem muitos outros, mas é o que o Senhor me dirigiu a falar hoje. Romanos 13, 1 e 2 é um versículo que deixa muito claro essa situação e esse assunto. Romanos 13, 1 e 2. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por eles estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Então isso é um princípio que deve ser levado muito a sério, porque ele traz prejuízo não só para os outros, mas principalmente para si mesmo. No final, na segunda parte do versículo 2 diz: aqueles que procedem dessa forma trazem condenação sobre si mesmo. É terrível isso. É terrível isso. Então, pode ser que aconteça que algum dos irmãos está passando por essa dificuldade. E não é um problema passar por essa dificuldade. O problema é viver como se não fosse um problema. É não tratar isso. É não buscar ser liberto disso. Porque você não está só prejudicando a si mesmo, como você também está prejudicando o corpo de Cristo. O propósito do Senhor. E não é bom lutar contra o Senhor. Não é bom ser inimigo do Senhor. Quando você quebra o princípio da autoridade, a sua autoridade é tirada. Se nós trazer para o lado espiritual, existem as autoridades espirituais, existe o teu líder espiritual, existe o teu pastor. Quando você não se sujeita ao teu pastor, a tua autoridade é tirada e você não tem autoridade na sua casa, a tua mulher não se sujeita a ti, os teus filhos não te obedecem. A primeira coisa que desgraça é a tua própria casa. Quem já está mais tempo na igreja e conhece alguém que apostatou da fé, vai e olha para a família dele como é que está hoje. Vai, só olha isso, só olha como é que está o casamento dele. Olha como é que estão os seus filhos. E se tu for lá perguntar para ele por que ele saiu da igreja, ele vai dizer: não concordei com isso, me fizeram aquilo, aquele outro. Quando na verdade foi a rebeldia que estava dentro do coração dele, que ele não se sujeitou e não fez nada para ser tratado disso. Como eu falei antes, esse problema não é um problema em si. O problema é quando você não trata o problema, porque eu já tive esse problema. E Deus dá graça. Deus me deu graça, Ele pode dar graça para todos. Mas não traga destruição sobre a sua própria vida. Não traga destruição sobre a tua própria família. Se preciso for, busque ajuda, confesse. Mas acerte isso. Acerta essa área da tua vida. Provérbios 21, 30. Provérbios 21, 30 fala: não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Então não existe nada e ninguém que tem razão contra o Senhor. Não há nada e nem ninguém que pode acusar o Senhor de alguma coisa. Se estudar esse versículo aqui profundamente, o seu significado, ele acaba com a gente, acaba com os nossos argumentos, coloca nós no nosso lugar, pianinho, lá nos pés do Senhor, clamando por misericórdia. Então não há porquê nós lutarmos contra a palavra e os princípios de Deus. Para nós cabe o quê? Nos sujeitar, nos humilhar, nos colocar no nosso lugar. E Ele fará por nós, fará em nós.
grandes coisas. Os irmãos do grupo do louvor, se quiser, já pode estar subindo. 1 Coríntios 2, capítulo 5. Primeiro Coríntios 2, no capítulo 5, Paulo ele está ensinando os irmãos lá. Ele fala assim: para que a fé que vocês têm não se fundamentasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. A nossa fé não deve ser fundamentada em belos discursos, nem em filosofias, mas no poder de Deus. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, mediante o poder que atua em nós. Há um poder atuando em nós. Nós não somos qualquer um, embora temos que viver humildemente, reconhecendo que dependemos totalmente do Senhor, mas o Senhor conta conosco. Nós precisamos saber quem nós somos. As pessoas ao nosso redor precisam saber quem nós somos. E nós somos cristãos. E a nossa vida gira em torno dessa verdade. Nós somos o sal e a luz da terra. Então não podemos estar apagados nem insonsos. Precisamos estar cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, cheios de fé, cheios de vida. Isso é o que o Senhor tem proposto para nós. Isso é o que o Senhor espera de nós nesse tempo. E só para finalizar, Efésios 6, capítulo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Quem pode dar um glória a Deus e um aleluia aí? Amém, meus irmãos? Então vamos nos fortalecer. E enquanto os irmãos vão cantar uma canção, medite sobre essa palavra, pondere sobre isso. E se de alguma forma você percebe que você precisa se posicionar, fale com o Senhor, fale com Deus, que Ele não nos deixará desamparados. Em nome de Jesus.